o retorno aqui ao palco do senhor Jefferson Cheriegatti, presidente do PIT, para iniciarmos, então, a sua apresentação. Voltei. Conversar um pouquinho com vocês aqui, né? Os primeiros slides falam um pouco do processo, mas vocês já estão envolvidos nesse processo, né? Então, a gente conversar um pouquinho quais são os objetivos por trás de fazer isso. Uma cidade que tem tantas políticas públicas, tem tantos indicadores. E quais os benefícios que, no fim do dia, a gente vai ter para os munícipes. A gente, né, primeira coisa, né, teve a ideia de ir atrás desse tipo de certificação, alguns anos atrás, por um motivo muito simples, né? A gente via municípios que fazem um trabalho muito grande de estabelecer políticas públicas para melhorar a qualidade de vida da sua população. E a gente viu, né, como parte de inovação tecnológica, o trabalho enorme que existe em toda a cadeia, né, de empresas de base tecnológica que oferecem soluções para melhorar a qualidade de vida das populações. Então, a gente falou, por que não juntar as duas coisas? Fomos atrás das 3 normas da ISO, conversamos com a BNT, com a Smart Phrase, para a gente estruturar esse processo, o que é algo muito ambicioso. Por quê? Porque ele exige uma capacidade de síntese entre todas as secretarias do município, que para um município pequeno, que tem pequena estrutura, é complicado. Para um município gigante, que tem uma estrutura complexa, é mais complicado ainda. Ele exige colocar todo mundo na mesma página, no mesmo padrão, no mesmo tipo de relatório. E é o que a gente fala, existem para cada uma dos 276 coisas diferentes. Às vezes você pega um indicador e não existe nenhuma política pública por trás dele, então você já morreu ali. Às vezes você tem a política pública, mas você não tem nenhum tipo de registro de evidência daquela política pública acontecendo, morreu aí. Às vezes você tem indícios, ou você tem evidências de registro, mas essa informação está desestruturada, morreu aí. Às vezes você tem isso tudo e a informação está estruturada, mas de forma qualitativa, ou em bases diferentes. E, finalmente, você pode chegar, no caso de você ter tudo isso, você ter as evidências e a informação está estruturada, mas ela está estruturada numa base que não conversa com os outros 276. Então, todo esse trabalho, ele é um trabalho de organização, para que a gente possa ter as evidências, de forma que os auditores possam enxergar, olhar e falar, realmente, a cidade tem essa política pública, funciona, está de acordo com esse indicador. Então, ele exige, no primeiro ano, um trabalho muito grande, todos os pontos focais que estão aqui sabem do que a gente está falando, de organização do trabalho. O interessante é, depois, o que a gente vai fazer com isso, que a gente vai conversar na sequência. Tá? Todo esse trabalho ele é feito, né, com uma consultoria, né, para obtenção e manutenção da certificação, porque esse é um dado importante, gente. Uma certificação ISO não é um prêmio de um ranking de uma revista, um troféu que você leva. É um processo anual de manutenção. Toda empresa que se dedica a fazer uma ISO 9000, uma ISO 14000, sabe que aquele é um processo contínuo de melhoria de qualidade na prestação, no caso das empresas, de produtos e serviços para os seus clientes, no caso de uma prefeitura, no serviço para os seus cidadãos. A capacitação é uma outra parte importante, a orientação e apoio em todo esse processo. Então, imagine a primeira vez que a gente fez, os próprios auditores estavam sendo treinados no processo de como fazer. O mapeamento de projetos e soluções do município, e aí entra aquela parte que a gente comentou da visibilidade que isso ganha com uma chancela internacional. A submissão e o acompanhamento da auditoria junto à BNT e, por fim, a apresentação dos resultados da certificação, né, que, como eu falei, ela não é um troféu, ela é uma certificação que todo ano ela vai ser retrabalhada, recertificada, aprimorada e, no fim do dia, utilizada para melhorar o serviço para a população. Todos esses objetivos da certificação estão alinhados com as metas de ODS da ONU, então, a gente consegue traçar o paralelo e aonde cada uma dessas coisas impacta. Eu acho que uma das coisas que em São Paulo, capital, mais impacta é a questão da resiliência, porque, de novo, né, qualquer coisa em São Paulo é mega, né, qualquer coisa trabalha, né, qualquer chuva de fim do dia para o trânsito, quer dizer, é um nível de complexidade, é até
É quase uma loucura organizada, né, o que a gente vive, né, que é a capacidade que a gente tem. E 130 mil servidores pensam todo dia em como melhorar isso para a população. Quais os benefícios que a gente tem, né? O primeiro é, a gente passa a ter, como eu falei, é como se fosse um grande cockpit de controle, que passa com a mesma linguagem por todas as secretarias do município. É como a gente brinca, a certificação, ela diz o seguinte, olha, você tem o painel de controle, você tem o dashboard, você tem todos os reloginhos medindo coisas. A partir daí começa a brincadeira divertida, que é o quê? Como é que eu mexo esse reloginho de 5 para 7? Como é que eu mexo esse de 7 para 9? Isso significa o quê? Alguma coisa que impacta a vida da população. Eu vou dar um exemplo do que vai acontecer a partir do Smart Sampa. Tá? Outro dia a gente estava lá no que é a Operação Equivalentes em São José dos Campos, conversando com o diretor do CSI. E ele comentou do caso que aconteceu no shopping center naquela semana, coisa simples. Um veículo de segurança do shopping center, podia ser qualquer um aqui em São Paulo, Dourado, Itaquera, viu um comportamento suspeito de um carro. E aí anotou a placa do carro, beleza. Depois de um tempo, aquele mesmo segurança na motinho voltou ali e percebeu que tinha uma caminhonete com step roubado. Ela pegou essa informação e levou para o que seria o Smart Sampa de São José, o CSI. Essa informação bateu lá, abriu um chamado, entrou em contato com o Copom, entraram em contato com o shopping, pegaram as imagens internas do shopping, resumo da ópera. Identificaram essa caminhonete, com os vídeos internos, identificaram as duas pessoas que estavam na caminhonete e, com as câmeras de monitoramento da cidade, identificaram que essa caminhonete saiu do shopping e se escondeu no estacionamento de um supermercado do município. A polícia foi até a caminhonete, encontrou ela, obviamente, vazia, com 2 pneus ali, o carro tinha sido levado ali para esfriar. Os policiais entraram dentro do supermercado e fizeram a prisão dos 2 meliantes. Passados uma hora, talvez, depois, o dono da caminhonete recebe uma ligação do Copom, dizendo o seguinte, olha, a gente gostaria que o senhor fosse na delegacia porque a gente conseguiu recuperar o step da sua picape. Aí ele virou e falou, do que vocês estão falando? O senhor não está aí no shopping tal, assim, assim, assado? Pois é, aconteceu isso, então o senhor pode passar lá e pegar o seu pneu. O munícipe nem sabia que tinham roubado o pneu dele. E esse é o tipo de situação que nem entraria no radar da polícia, porque é um caso muito pequeno. Então, eu dei um exemplo, assim, muito pequeno de uma coisa que vai acontecer, ou que acontece, em um indicador do que a gente está falando dos 276. Sabe qual é o impacto disso a longo prazo? Você reduz a propensão de criminalidade na cidade, por quê? Porque uma quadrilha da cidade sabe, cara, não adianta fazer isso aqui porque a gente vai ser pego, então vamos fazer em outro lugar. E isso faz com que aumente a segurança do município, melhora a resiliência, melhora a qualidade de vida, reduz o custo de viver, reduz o custo de fazer negócio dentro da cidade. Esse é um dado, a partir do monitoramento, do controle que a gente tem. Outra coisa, é claro, né, promoção, né, como um ambiente propício à inovação e desenvolvimento sustentável. Eu acabei de dar um exemplo aqui do que a gente faz. Vou dar um outro exemplo. Por exemplo, existe um dos indicadores que mede, né, a gente tem lá, invasão de terrenos. Né, e a cada 3 dias o satélite passa, tira foto e faz o jogo dos 7 erros. Quando existe uma abertura de clareira de mais de 20 por 20 metros, a gente sabe que é possível acampamento ilegal. Vai a guarda municipal e impede a instalação daquilo antes das famílias chegarem e se instalarem legalmente no mesmo local. De novo, controle, monitoramento. Possibilidade de políticas e práticas de tecnologias inteligentes sejam colocadas a serviço dos cidadãos, eu dei 2 exemplos aqui. Possibilidade de início de um debate político sobre os pontos sensíveis e melhorias e oportunidades para o município. E otimização da gestão pública e implementação de políticas, programas e projetos de cidades inteligentes. De novo, para uma cidade que não tem nada, que a gente vai fazer um processo de pré-certificação, é um momento onde ela vai refletir sobre que políticas ela precisa criar. Para um município complexo, São Paulo, que a gente já tem as políticas públicas e o registro, ele vai dar a síntese e uma coordenação disso, para que o trabalho possa fluir mais fácil entre todas as áreas da administração pública. Atração de benefícios ou de investimentos para o município. O prefeito vem dando os dados encorajadores de quanto que a cidade de São Paulo vem atraindo. Uma certificação dessa internacional, ela dá uma nova chancela, ela diz para o mundo inteiro que aqui é um bom lugar para fazer negócio, né? Que existem normas
sendo seguidas pela cidade que melhoram a capacidade das empresas poderem investir e ter o seu investimento através dos programas dentro da cidade. Impulsiona o desenvolvimento com dados comparativos globais, quer dizer, São Paulo não só vai ter a possibilidade de olhar isso entre secretarias, mas ela vai ter a capacidade de se comparar com outros municípios do mundo. E aí começa a beleza. Por quê? Vocês vão ver, acaba o processo de certificação, às vezes ficaram algumas coisas que a gente não conseguiu atingir. Legal, quem no mundo tem? Poxa, cidade XYZ tem. Ótimo, vamos lá entender como é que é feita essa política pública, como que eles conseguiram ter essas evidências. E como tudo em inovação, gente, a gente vai lá, pega a ideia, copia, adapta ao nosso município, melhora e depois leva de volta a melhoria para o município lá. Mas a gente tem a capacidade de aprender com outros municípios que têm práticas diferentes que possam ajudar a gente nos nossos problemas. O estímulo ao desenvolvimento urbano sustentável, a gente falou, resultados mensuráveis dos investimentos em infraestrutura, de novo, a medição, gestão e desempenho dos serviços urbanos, gestão da qualidade de vida da população e fácil acesso e troca de informações entre pastas e gestores de projetos, como a gente falou. O que é mais interessante desse processo? Né? Como eu falei, é a utilização dele depois, é o benefício que a gente mensura a população depois. E a gente costuma brincar o seguinte, o primeiro prefeito que tem a coragem, e a secretária botou muito bem, que é como você se fazer uma avaliação, só que é pública, sabe? Né? Então, assim, e se São Paulo resolve embarcar nessa e não consegue a certificação, como é que fica para o prefeito e para todos os servidores públicos? Como que fica a nossa, né, a nossa apresentação para a população? Só que a partir do momento que um primeiro prefeito tem a coragem de fazer isso, aí eu pergunto a vocês, quem é que vai ser o segundo prefeito louco o suficiente para querer perder a certificação? Você já imaginou a notícia? Catástrofe. Por quê? Porque são coisas que mexem com o dia a dia da população. Não é, ou não são, as tecnologias embarcadas nesses processos, mas é o que tem de impacto na mudança de comportamento da população e na vida em comunidade da população. Para dar um outro dado para vocês, em julho do ano passado, São José dos Campos teve apenas 9 furtos de veículos no município. É um município de 700 e poucos mil habitantes, só 9. Desculpa, errei, 7. Em menos de 48 horas, 4 desses carros foram recuperados. E sabe qual é o depoimento que a gente escuta? Poxa, muito obrigado, porque eu não tinha seguro. Eu ia perder o carro. De novo, a bandidagem começa a olhar e falar assim, cara, não adianta fazer isso aqui não, porque você pega. Então, é muito engraçado, né? Eu lembro quando eu fui morar lá, né? Quase toda a minha vida profissional foi aqui em São Paulo. O nosso comportamento no trânsito, por exemplo, muda. Né? Então, tem muitas coisas que, sem a população perceber, ela vai se tornando mais defensiva na direção, menos agressiva no trânsito, mais cooperativa, ela desestimula determinados comportamentos. Isso vai tendo como é que eu vou dizer assim, um efeito invisível que mexe com a população como um todo. Então, assim, a própria população não tem noção do poder que é ter um município com tantas políticas públicas certificado em normas da ISO, mas ela sente na pele os benefícios disso. Então, assim, por mais que dê trabalho, por mais que é complexo, realmente existem objetivos, existem realmente benefícios que são concretos para a população em áreas que a gente achava que não seriam possíveis. Existe uma série de tecnologias que depois entram para ajudar em indicadores de saúde, mas é aquilo que a gente conversou, né? Não é alguém que resolveu chegar e falar, poxa, o que seria uma cidade inteligente? O que seria uma cidade resiliente? O que seria uma cidade sustentável? Eu acho que é isso, isso, isso. Não. A gente está falando de um órgão internacional que só pensa isso, que está olhando as melhores práticas globais. Quem tem melhor isso em qual indicador, aonde? Então, vira um mapa, como a gente falou, né, de poder beber em outras fontes, por um lado, e trazer para cá soluções interessantes, e, ao mesmo tempo, que eu acho que São Paulo vai ter um papel importantíssimo disso, de definir novos padrões, novas visibilidades, que eu falei. Se São Paulo, capital, com a complexidade, teve a coragem e vai atrás da certificação disso, é aquela história, né? É o melhor da sala, se empenhando ao máximo e tirando a nota boa. Poxa, e quem não é bom, vai fazer o quê? É uma parábola, ou na parábola não, eu estou com o Alto de Páscoa na cabeça, né? Mas é uma história que uma vez perguntaram, para quem aqui é um pouquinho mais jovem há mais tempo, né?
lembra do Chicago Bulls, o que foi, né, aquela geração de ouro do basquete. E uma vez perguntaram para o técnico do Chicago Bulls como era treinar o Chicago Bulls tendo um Michael Jordan no time. Para quem lembra bem, era a época que o Brasil tinha, né, como estrelas, né, Romário, Edmundo, Sávio, a galera muito boa. E aí o técnico do Chicago Bulls falou, é muito fácil. Por quê? Todos os atletas reconhecem que ele é o mais talentoso, é o mais habilidoso, e ele é o cara que mais se dedica no treinamento. Então, ninguém mais tem opção, todo mundo tem que seguir o exemplo. São Paulo tem essa característica de liderar o Brasil como exemplo. Vários municípios que talvez estejam na dúvida, olhem e falam, poxa, se São Paulo conseguiu, eu tenho duas coisas. Um exemplo que no município complexo é possível fazer, e dois, um local onde eu posso ir beber e entender políticas públicas de sucesso que eu posso trazer e adaptar para o meu município. Então, esse processo ele vai muito além do impacto na melhoria de qualidade de vida para os munícipes de São Paulo. Ele tem o potencial de impactar a vida de brasileiros espalhados por todos os estados da federação. Então, esse é um pouco da mensagem que eu gostaria de trazer para vocês, porque é como eu falei, é algo de visibilidade externa sendo chancelada por um órgão internacional que vai colocar São Paulo no seleto grupo das menos de 12 cidades no planeta que tem as 3 certificações. Tá? É muito seleto. Não por acaso, as outras 2 cidades que têm as 3 certificações estão no nosso estado de São Paulo, São José dos Campos e Pindamonhangaba. Tá? E com São Paulo, Pinda e São José dos Campos, a gente mostra que isso é possível ser feito em municípios de tamanhos diferentes, né? E que as políticas públicas podem ser adaptadas a essas realidades para promover o bem-estar e a qualidade de vida da nossa população. Como paulistano adotivo, né, como eu falei, meus 3 filhos são paulistanos, o mais velho acabou de entrar na poli, então orgulho do pai, né? Mas como um brasiliense que veio para São Paulo trabalhar, como tantos dos nossos antepassados vieram, né, e descobrir os encantos dessa cidade, né, como munícipe de São Paulo, eu agradeço o trabalho de vocês, a coragem de vocês, porque eu sei o quanto que vocês vão melhorar a nossa vida. Tá? Muito obrigado, pessoal. Agradecemos